Minhas amadas irmãs, é com humildade e alegria que vos damos as boas-vindas ao andar superior da loja Red Brick, na histórica cidade de Nauvoo, Illinois. Este é um local sagrado onde, em 1842, o profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro, segundo o padrão do sacerdócio e em plena restauração de tudo, como parte de uma restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo. Foi aqui em Nauvoo que as irmãs da Sociedade de Socorro se prepararam para as bênçãos da Casa do Senhor. Elas prepararam as irmãs temporalmente e ajudaram na construção dos templos, ao administrar quintas, costurar camisas e fazer tudo ao seu alcance para ajudar em preparação para as bênçãos da Casa do Senhor. Mas elas também se prepararam espiritualmente e foi aqui, nos bosques, ao redor de Nauvoo, que tiveram a oportunidade de escutar o nosso profeta Joseph Smith. Foi ali que ele as instruiu, em preparação para as bênçãos que viriam, à medida que participassem das ordenanças da Casa do Senhor. Sabemos e expressamos o nosso testemunho de que foi a força e o poder derivados da realização e do cumprimento de convênios que abençoaram a vida daquelas irmãs e irmãos e de todos os santos que partiram para o deserto depois da sua experiência em Nauvoo. Estamos muito felizes por esta oportunidade de partilhar este espaço sagrado convosco. Onde quer que vivam pelo mundo fora, espero que saibam que a vossa linhagem começa aqui, em Nauvoo. Como membros da Sociedade de Socorro, as nossas raízes foram lançadas aqui e agora. À medida que a árvore cresce e se expande e os ramos se espalham pelo mundo inteiro, espero que se sintam ligadas a este espaço sagrado onde as mulheres deixaram de lado as preocupações da vida e se concentraram exclusivamente no nosso Salvador Jesus Cristo e em fazer convênios com Ele. Como é que se sentem por estar aqui? Tem sido uma experiência maravilhosa estar neste espaço onde aquelas 20 mulheres se organizaram pela primeira vez e depois pensar em cada uma de vocês pelo mundo inteiro que tem esse legado por causa do que elas fizeram aqui. Elas criaram uma comunidade do convênio aqui em Nauvoo, não foi? Cuidavam uma das outras. Claro que sim, e nós criamos uma comunidade do Convênio Mundial como irmãs que participam das ordenanças do sacerdócio e fazem e guardam convênios. Criamos uma comunidade global para abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Onde nos importamos uns com os outros e cuidamos uns dos outros. Ao ler sobre as histórias que se passaram aqui em Nauvoo, foi isso que mais me impressionou. Havia sempre alguém a levar algo para um necessitado ou a cuidar de alguém. Isso era naturalmente parte do que elas faziam, e é o que naturalmente fazemos como irmãs da Sociedade de Socorro. O Senhor providenciou uma organização onde as irmãs pudessem agir de acordo com os seus sentimentos naturais, como a compaixão, e um lugar onde pudessem agir de modo a sentir o seu alívio e oferecê-lo tão prontamente. E esta manhã, enquanto pensava e ponderava sobre a irmã Emma, a sua missão e o seu companheirismo com o profeta, ocorreu um pensamento de que eles fizeram as mesmas orações que nós fazemos. Eles oraram pelos seus filhos, oraram pelos seus maridos e pelas suas mulheres, oraram uns pelos outros. Eles têm exatamente as mesmas necessidades que nós temos. Somos mais parecidos do que pensamos. Eles confiaram no Senhor. E havia tanta instabilidade naquela época, não era? Havia morte e privação, e mesmo assim eles confiaram nele. Cada uma de nós tem privações à sua maneira, onde precisamos de Deus e dos nossos convênios e onde precisamos de confiar nele. E temos de ceder muitas vezes e confiar que Ele nos irá guiar através desses passos, que lhe podemos confiar às nossas famílias e confiar que estes convênios e estas promessas são mais reais do que qualquer coisa visível ou que possamos sentir. A secção 25 de Doutrina e Convênios, aquela revelação dada a Emma Smith, diz: apega-te aos convênios. E acho que é exatamente isso que estás a descrever. É outra forma de dizer: confiem em mim, confiem nas promessas que eu vos fiz. Porque as minhas promessas são seguras. E com essas mesmas promessas que fazemos na casa do Senhor e, claro, no batismo, é-nos feita a promessa de que Ele estará sempre conosco, que teremos o seu Espírito a acompanhar-nos, que teremos anjos à nossa volta para nos ministrar e atender às nossas necessidades. Eu sei que isto continua a ser real e que as promessas que Ele fez àqueles queridos santos aqui em Nauvoo
são as que Ele nos faz quando participamos das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo e que estão disponíveis para nós através das chaves do sacerdócio. Penso na Emma, nos muitos filhos que ela perdeu, nas vezes que teve de se mudar e como eles não tinham muitas posses. Eles tinham aqueles convénios, a começar pelo batismo, tinham aquele relacionamento por convênio com Deus que os alentava e os amparava nesses momentos. Acho que ela não poderia ter feito o que fez sem esse relacionamento com Deus, que ela sabia que tinha, e sem as promessas inerentes. É verdade, a estabilidade vem de Jesus Cristo, não é isso que estás a descrever? Tudo o resto se altera e muda nas nossas vidas, as pessoas vão e voltam, mas é no relacionamento com Ele que reside a nossa verdadeira estabilidade, não é? Sinto que foi isso que os impulsionou a seguir em frente e a construir o templo em preparação para os convênios adicionais. E foi isso que lhes deu forças para avançar rumo ao desconhecido, numa época que deve ter sido muito incerta para eles. A sua confiança nos convênios é realmente notável. Bem, não deveria ser notável, porque todos nós deveríamos tê-la, mas que belo exemplo é para todos nós colocar a nossa confiança nos convênios do Senhor e no representante designado pelo Senhor, um profeta na terra, hoje. Adoro a história de quando Brigham Young estava no templo e diz que ele estava lá a administrar as ordenanças. Muitas pessoas estavam lá e ele ficou até altas horas da noite para que elas pudessem receber a sua investidura. E ele disse, muito bem, terminamos. Já era muito perigoso por causa das multidões enfurecidas nas imediações e estava na hora, disse ele, de preparar as coisas para se mudarem para atravessar o Mississippi. Na manhã seguinte, quando ele se levantou, o terreno do templo e o templo estavam cheios de pessoas que não podiam partir até receber a sua investidura, pois sabiam que iriam precisar dela. E poderia levar muitos e muitos anos até que eles pudessem ter um outro templo. São os nossos convênios que nos ajudam a estar mais profundamente ligados ao Pai Celestial e a Jesus Cristo e que nos dão a força que precisamos para prosseguir, tal como aqueles santos, onde quer que estejamos. Alguns dos meus antepassados estavam entre aqueles que naqueles últimos dias aqui em Nauvoo tiveram a bênção e a oportunidade de receber a investidura. E eu estou onde estou graças a eles, assim como todas nós estamos aqui graças a estas queridas irmãs que com fé prosseguiram com a confiança do convênio. Fala-nos dos teus antepassados. Bem, a Fanny Deb Parrish e a sua filha Jane, e claro, o meu tetravô Samuel Parrish, todos eles receberam a investidura aqui em fevereiro de 1846, como parte daquele grupo de 5.000 pessoas de que falámos. Gosto muito das palavras que a Jane usou para descrever aquela época. Ela disse, temos o Evangelho de Jesus Cristo, temos a Igreja e temos um templo. E disse, que alegria encheu a nossa alma por termos o templo. E fico a pensar, reflito sobre isto e penso que aquele era um momento de incerteza para eles. Eles estavam a preparar-se para deixar esta bela comunidade que tinham estabelecido e partir para o deserto. E, no entanto, foi um momento de grande alegria. O que mais poderia explicar a alegria que ela sentiu e a paz que ela sentiu? Apesar de todos os desafios que eles enfrentavam, eles tinham paz e alegria. Sim, e tudo por causa dos convênios que fizeram. Os antepassados também da Christine estavam aqui na mesma época e temos a certeza que por terem idades próximas eram amigos tal como nós agora somos. E se não eram naquela altura, são no agora. Sim, sem dúvida. A Nancy Seban, do lado da minha mãe, tinha cerca de 17 anos quando se filiou à igreja. E foi aproximadamente nessa época que ela recebeu investidura na casa do Senhor. E a tua Jane tinha apenas 20. Sim. Até achamos que moravam próximas. Certamente conversaram uma vez ou outra, mas é bom pensar que agora a posteridade delas está aqui sentada. E há laços de amizade a desenvolver-se. E que nós também nos apegamos aos nossos convênios como eles se apegaram. E tal como elas, temos a mesma fé e confiamos no Senhor de todo o coração, pois isso não se perdeu connosco. Levamos isto de geração em geração, quer tenhamos antepassados daqui ou de qualquer outra parte do mundo.
Nós começamos aqui com os nossos convénios e isso perpetua-se para sempre. Todas as escolhas que fazemos hoje são importantes. São importantes não apenas para vocês, mas para aqueles que virão depois e para aqueles que virão antes. Deste lado do véu e do outro. Ao guardarmos os nossos convénios, acho que hoje temos muitas irmãs na nossa sociedade de socorro que talvez sintam que são demasiado jovens ou demasiado velhas. Ou talvez não sejam instruídas ou não sejam, seja lá o que for. Que talvez sintam que não estão preparados para fazer esta obra, mas nós queremos partilhar convosco que estão sim e que precisamos de todas hoje. O Senhor precisa de todas hoje para fazerem parte disto. Tem dons e talentos demasiado necessários neste momento para o mundo. Recebemos orientação profética de que, como irmãs, podemos e devemos mudar o mundo. Precisamos de preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E como é que iremos fazê-lo? Bem, vamos fazê-lo criando uma comunidade do convênio. E por vezes a minha comunidade do convênio sou apenas eu. Na verdade somos dois, pois tenho um relacionamento por convênio com ele. E à medida que tenho este convênio... É verdade. Acabamos por expandir esta comunidade. Eu lembro-me de uma experiência que tive recentemente e que foi muito bonita. Foi com um grupo de irmãs da Sociedade de Socorro. Estávamos todas juntas, em círculo, lado a lado. Eu estava num distrito e reuni-me com a presidência da Sociedade de Socorro do distrito, a presidente da primária e a presidente das moças, que tinha sido batizada na igreja fazia apenas um mês. E, na realidade, ela sentia-se bem... um pouco sobrecarregada e expressou-nos a todos algumas preocupações sobre como iria cumprir a sua nova designação. A minha parte favorita daquela reunião foi quando a presidente da Sociedade de Socorro se virou para ela e com toda a sinceridade disse: "Não te preocupes, nós vamos ajudar-te." E a ideia é mesmo essa, onde quer que estejamos, criamos essa comunidade do convênio centrada em Jesus Cristo e com os dons inatos que nos são dados, cuidamos uns dos outros. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer ali. Ela não precisava de se preocupar, podia confiar no Senhor e tinha as suas irmãs da Sociedade de Socorro. Porque todas somos da Sociedade de Socorro, independentemente do nosso chamado. Exatamente. E durante algum tempo ela servirá as moças com os jovens, mas fará sempre parte da Sociedade de Socorro. E aquelas irmãs da Sociedade de Socorro estavam ali a abraçá-la e a cuidar dela. Adoro isto. Está tudo entrelaçado, não é? Exato. Porque se abençoarmos uma criança, abençoamos uma família. Se abençoarmos uma mãe, abençoamos uma família. Ou um pai. Está tudo interligado dessa forma, o que é muito bom. Temos uma grande parceria com Jesus Cristo. Ele é o nosso maior parceiro, que nos pode ajudar em todas as coisas. Às vezes acho que, especialmente com mulheres, gostamos de fazer as coisas sozinhas. E fazemos mesmo. E isso não é uma coisa má. É um dom que Ele nos deu para tomarmos a iniciativa de fazer as coisas. Mas acho que, por vezes, pelo menos para mim, eu sei que Ele me coloca numa situação em que estou suficientemente sobrecarregada para que tenha de confiar nele o suficiente. Isto para que possamos construir esta relação com Ele, para sabermos porque é que fazemos o que fazemos. E não acho que estas irmãs aqui em Nauvoo sabiam por que razão faziam o que faziam. Porque elas amavam o Senhor e queriam cumprir os seus convénios com Ele, tal como nós. E quando ajudavam outros a sentir o amor dele, elas próprias sentiam-no. E acho que todas temos de nos lembrar que há algumas pessoas que têm dificuldade em sentir o amor de Deus, seja por que motivo for. Mas quando demonstramos o nosso amor, quando abraçamos genuinamente outras pessoas e lhes demonstramos o nosso amor para que o sintam, então elas também começam a sentir o amor do Salvador. Ele sabe que precisamos de sentir o seu amor com frequência. Por isso, dá-nos esses sentimentos de compaixão para que, ao servirmos outros, eles o sintam. Acho que todas as nossas irmãs têm a oportunidade de fazer parte de uma iniciativa global para o bem-estar de mulheres e crianças, ao participarem através de atos de serviço simples nos seus lares, vizinhanças e comunidades. E servimos uma mãe, uma mulher e uma criança de cada vez, tal como o Salvador faria. Este é o convite maravilhoso, não é? Que tanto temporal como espiritualmente podemos vir a Ele. Precisamos tanto do temporal como do espiritual, não é? É interessante como parece que as circunstâncias são menos importantes do que a nossa ligação com o Pai Celestial. O Salvador veio-me agora isto à mente. Às vezes acho que podemos sentar-nos numa cidade de socorro e sentirmos sozinhas, ou sentarmos onde quer que estejamos, mas perceber que todos à nossa volta também têm desafios e desejam ser amadas e são amadas e valorizadas e têm um propósito. Acho que quando partilhamos nas nossas sociedades de socorro, temos a oportunidade de partilhar, a percebermos de que temos muito mais coisas em comum do que diferentes. Mas sei e posso justificar que nunca estamos sozinhas.
que o nosso Pai Celestial e o Salvador vos conhecem, que eles estão cientes das vossas necessidades e que eles estão preocupados com aquilo que vos preocupa e desejam abençoar-vos, e que as irmãs ao vosso lado têm o mesmo desejo de ser amadas e a oportunidade de contribuir e de sentir que são valorizadas. Sei que Ele está atento, que está ao nosso lado nas nossas decisões e desafios e alegrias, que Ele está ao nosso lado. Podemos aconselhar-nos com Ele. Esta é uma oportunidade maravilhosa e abençoada de saber que, por Ele ter trilhado o caminho sozinho, nós jamais precisaremos de o fazer. Sabem, estou a imaginar grupos de irmãs pelo mundo fora a assistir a isto neste momento. Em breve teremos a oportunidade de ouvir um apóstolo, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12. E é um privilégio tão grande poder ouvi-lo. Depois disso, terão a oportunidade de prestar testemunho umas às outras daquilo que sentiram no vosso coração e que o Espírito vos testificou, da bênção que é a Sociedade de Socorro e dos convénios que têm com o Salvador e do que ele significa para cada uma de vocês na vossa vida. É um sentimento muito especial pensar em todos os grupos de irmãs do mundo inteiro e sentir que somos uma irmandade global do convênio. Onde quer que estejamos, nós amamos-vos, irmãs. Que bênção é sermos mulheres do convênio. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, irmãs, esta é uma época gloriosa e prestamos testemunho coletivamente de que estamos empenhadas na obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Ele vive, sabemos que Ele nos ama, sabemos que Ele deseja que tenhamos um relacionamento por convênio com Ele. Sabemos que Ele quer que estendamos o seu alívio às nossas irmãs e irmãos a nível mundial. E ao fazê-lo, ao sermos o veículo pelo qual Ele proporciona o seu alívio a outros, encontraremos o seu alívio para nós mesmas. É nosso testemunho que a Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, é liderada por um profeta vivo. Nós amamo-lo, nós honramo-lo e apoiamo-lo. É nosso testemunho que Joseph Smith. Uau! É nosso testemunho que Joseph Smith foi o profeta da restauração, que ele restaurou todas as coisas, inclusive a antiga ordem das mulheres, ao levar coletivamente o alívio de Jesus Cristo a outros. O nosso objetivo desde o início, desde 1842, é trazer todos os filhos do nosso Pai Celestial de volta para casa. Sabemos que isto é possível por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças à sua expiação, podemos ser limpos, íntegros e santificados e voltar para casa, para o nosso lar celestial, ser exaltados e viver na presença do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Para nós, como membros da Igreja e da Sociedade de Socorro, tudo começou aqui. E que ocasião gloriosa é para nós estarmos neste espaço tão sagrado. Hoje sentimos anjos ao nosso redor. Irmãs, é nosso testemunho que são amadas e que Deus vos conhece e que são preciosas aos seus olhos. Deixamos este testemunho convosco no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, estamos reunidos em capelas do mundo inteiro para comemorar a Sociedade de Socorro. Tivemos a bênção de ouvir a nossa maravilhosa Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. Elas inspiram-me sempre. Exercem uma influência cristã que me motiva a fazer melhor e a ser melhor. Elas falaram-nos a partir da loja de Red Brick, em Nauvoo, Illinois, nos Estados Unidos, local da organização da Sociedade de Socorro. Irmãs, acrescento o meu testemunho ao delas. Deus ama-vos. Deus conhece-vos e vocês são preciosas para Ele. A história da Sociedade de Socorro é inspiradora. Como disse Emma Smith, a primeira presidente da Sociedade de Socorro,
vamos fazer algo extraordinário. Como a Presidente Johnson, a Irmã Dennis e a Irmã E acabaram de nos ensinar, esta organização não foi criada para ser apenas um clube social ou um grupo de caridade. O seu propósito era, e ainda é, divino. É o de ajudar os filhos de Deus a voltarem à sua presença. Depois dos meus comentários, poderão partilhar os vossos testemunhos umas com as outras acerca das bênçãos que emanam de Jesus Cristo, da sua Igreja e desta divina organização de mulheres. Sei que Jesus Cristo está ciente das vossas circunstâncias e deseja abençoar-vos. Ele também precisa da vossa influência na sua Igreja. O vosso empenho em servir os filhos de Deus através da sociedade de socorro é vital. Joseph Smith ensinou que o trabalho de salvação e exaltação nos últimos dias é uma causa que está destinada a levar a efeito a destruição dos poderes das trevas e a salvação da família humana. Sociedade de Socorro. Vocês são todas essenciais para este trabalho. Como ensinou o Presidente Russell M. Nelson, o reino de Deus não é e não pode estar completo sem as mulheres que fazem e guardam convénios sagrados. Mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. As mulheres que guardam convénios não apenas reconhecem a necessidade do poder de Deus na sua vida, mas têm acesso especial a esse poder através dos convénios que fazem. Que bênção extraordinária é ter acesso ao poder divino. Poder suficiente para lidar com os fardos, os obstáculos e as tentações dos nossos dias. É claro que os convénios do batismo e do templo não são, por si só, a fonte de poder. O Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial são a fonte de todo o poder dos convénios. Mas não se enganem. O poder de Deus não é uma força cósmica, amorfa, que é independente dele. O poder que ele oferece não é como uma lâmpada mágica que concede desejos, ou uma relíquia santa que pretende ser uma fonte de poder. Nem mesmo a veste do santo sacerdócio é poderosa por si só. Não, o poder de Deus está necessariamente ligado a ele e aos seus propósitos. Como sempre, Jesus Cristo é o exemplo máximo para nós. Deus deu todo o poder no céu e na terra a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo permitiu a sua vontade fosse absorvida pela vontade do Pai. Na existência pré-mortal, o Salvador disse: Pai, faça-se a tua vontade. Ele reiterou isso no Getsemane e na cruz. Depois da sua ressurreição, ele repetiu isso ao povo do Livro de Mórmon e novamente no início desta dispensação. Ele recebeu o poder de Deus porque foi pré-ordenado para recebê-lo e podia-se confiar nele para usar esse poder como o próprio Pai Celestial faria. Considerem também o profeta Nefi, do Livro de Mórmon, filho de Elamã. Quando o poder selador foi delegado a Nefi, Jesus Cristo disse-lhe: Abençoar-te-ei para sempre, para que todas as coisas se realizem segundo a tua palavra. A razão pela qual Cristo confiou a Nefi este poder abrangente foi o facto de Nefi ter sido chamado como profeta e de ter feito a vontade de Deus de um modo destemido e sem hesitação. Ele procurou cumprir a agenda de Deus e não a sua própria. Ele não pediu e não quis pedir o que é contrário à vontade de Deus. Ele recebeu acesso ao poder do Salvador porque se podia confiar que ele usaria esse poder como o próprio Jesus Cristo faria. Mesmo quando nos esforçamos para aumentar o poder de Deus na nossa vida, este continua a ser o seu poder. O poder do convênio a que acedemos não reside em nós. Da mesma forma que a obtenção de uma bênção de Deus é por obediência à lei na qual ela se baseia. Da mesma forma, o acesso ao poder de Deus depende dos princípios da retidão.
O poder de Deus não pode ser usado para fins egoístas ou para exercer controle sobre alguém. Tentar exercer o seu poder em qualquer grau de iniquidade faz com que o seu poder seja retirado e somos advertidos de que tornar-se-á na nossa condenação. Aqueles que não colocam a sua confiança em Deus, que são instáveis no seu discipulado, ou que endurecem o seu coração, ou que pisam o Santo de Israel, não podem ter acesso ao seu poder. Para cultivar o poder de Deus nas nossas vidas, estamos então obrigados a tentar ser retos, a tentar fazer o que é certo e a tentar agir de acordo com a sua vontade. Fazer e cumprir vários convénios com Deus aproxima-nos dele, transforma-nos e dá-nos maior acesso ao seu poder. As mulheres que guardam convénios estão dispersas sobre toda a face da terra e estão armadas com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Onde quer que estejam, este poder é para vocês. Ele ajuda-vos a obter maior felicidade, paz e descanso. Ajuda-vos a ter mais conhecimento e a tornarem-se seguidoras mais fortes da retidão e a tornarem-se herdeiras legítimas no reino de Deus. Recebem poder para resistir à tentação e para se arrependerem quando tropeçam. Também recebem poder que vos fortalece para suportar melhor as provações e as mágoas. Gostaria de partilhar um exemplo pessoal de como os convénios do templo levaram a minha esposa e eu a uma maior paz e segurança. Poucos anos depois de nos casarmos, a Ruth ficou gravemente doente com cancro nos ovários. Ela precisou de 2 cirurgias e quimioterapia. A nossa única filha, a Ashley, de 16 meses, nunca se tinha separado realmente da mãe e tornou-se estranhamente irritável e mal-humorada. Recusava-se a comer a comida que eu preparava, por isso negociávamos. E acabei por lhe dar gelados e refrigerantes. Eu tinha apenas 28 anos e não sabia como é que eu e a Ashley iríamos sobreviver sem a Ruth. Os sonhos de ter uma família maior tinham acabado, mas essa era a menor das nossas preocupações. Durante a primeira hospitalização da Ruth, senti-me devastado e tive dificuldade em orar. Parecia que as minhas orações não estavam a chegar ao céu. Na noite em que a Ruth regressou a casa depois da sua primeira operação, preparámos-nos para orar, como habitualmente fazíamos antes de nos deitarmos. Como cobarde que eu era, pedi à Ruth para orar. Nunca esquecerei as primeiras palavras da sua oração. Ela disse: Pai Celestial, agradecemos-vos pelo poder do sacerdócio, que torna possível que aconteça o que acontecer, possamos ficar juntos para sempre. Com as suas palavras, a barreira que parecia haver entre mim e Deus foi amplamente ultrapassada. Quando a oração da Ruth subiu ao céu, a doutrina da família eterna passou da minha cabeça para o meu coração. As preocupações com o nosso futuro diminuíram, porque tínhamos feito convénios no templo e sido selados na casa do Senhor. O poder de Deus trouxe paz ao nosso coração. 36 anos depois, o presidente Nelson proferiu palavras que ressoam em mim. Ele ensinou: ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida, com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando se está a afogar, teremos o poder de Jesus Cristo. Foi assim que a Ruth orou e esse poder veio. De forma semelhante, Deus ajuda-vos a entender o poder e a paz da investidura do templo. A investidura do poder vai ajudar-vos a sarar se tiverem sido feridas, despedaçados ou esmagados de alguma forma.
podem invocar os poderes do céu para receber revelação pessoal e entender a doutrina de Cristo. O poder de Deus vai ajudar-vos a proteger, defender e fortalecer outras pessoas. Tal como o presidente Nelson, testifico que Jesus Cristo pode prover o poder de que precisam para a vossa vida e que, quando atraírem o seu poder para a vossa vida, o Salvador regozijar-se-á convosco. Sim, irmãs, estão a fazer algo extraordinário e podem vivenciar algo extraordinário. Obrigado pela vossa fé, pela vossa força, pela vossa capacidade de liderar, pela vossa sabedoria, pela vossa vontade e capacidade de fazer e cumprir convénios com Deus. Trazem bênçãos para vocês mesmas, para as vossas famílias, para a igreja, para as vossas comunidades e para o mundo. Têm o poder de Deus na vossa vida para vos ajudar a ser boas e a fazer o bem. Ele conta convosco. A igreja dele conta convosco. Que Deus vos abençoe no vosso discipulado contínuo. Deus vive. Jesus é o Cristo, o vosso Salvador e o meu. Ele é o vosso amigo bondoso, sábio e celestial. Ele restaurou a sua igreja na terra. Estas coisas eu sei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount